Olá, conselheiros! Voltamos aqui com mais um vídeo para a Banca VUNESP, para o concurso TJ São Paulo de 2021. Hoje o assunto será direito constitucional. Falaremos sobre direitos individuais e coletivos. Lá no seu edital está escrito lá, título 2, capítulo 1. Não falou que é direito individuais e coletivos, mas quando você abre a Constituição você vai ver que é isso. Isso exatamente é o artigo 5º da Constituição Federal. Então vamos ver como é que a Banca VUNESP cobra isso em suas provas? Veja só nessa questão número 1. Em relação ao direito constitucional de propriedade, é correto afirmar que, vamos ver que está certo aqui? Letra A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurada a indenização prévia. Vamos lá. Vai te contar que tem uma enchente na cidade. A autoridade pública vai precisar de usar alguma coisa particular, algum prédio particular, para abrigar pessoas. Pode usar? Pode. Ou então, por exemplo, tem um desabamento, que tem um risco de o prédio cair. Você pode usar o prédio particular que está do lado desse para essas pessoas atravessarem. Talvez você quebra uma parede do prédio lá, que quebra a parede dos dois prédios e dá para atravessar a pessoa. Você faz uma ponte lá com as tábuas. Você pode usar? Sim. Mas tem indenização? Só vai ter indenização se tiver prejuízo particular, se tiver algum dano a esse bem particular. Então, por exemplo, se eu for obrigar as pessoas na enchente, mas eu não manchei a parede, eu não estraguei a parede, eu não quebrei nada, eu não preciso da indenização. Só vou dar indenização se tiver algum prejuízo particular. Por isso está errado. E da onde eu tirei isso? Veja só na tela. Veja só no artigo 5º. No inciso 25, olha lá, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Tá vendo? Apenas se houver algum tipo de dano. Por isso a letra A está errada. Vamos olhar a B? Letra B está falando: a pequena propriedade rural, assim definida pelo município, não será objeto de penhora para pagamento de débitos. Vamos ver o que fala a lei? Vamos direto na lei. Eu falei, para responder a questão da VUNESP de constitucional, tudo está na Constituição. Você não precisa comprar livros grandes, não. Tudo está em algum artigo da Constituição. Veja só, no artigo 5º de novo, agora inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios para financiar o seu desenvolvimento. O erro da B, então, falou que definida pelo município. Na verdade, aqui falou no artigo, definida em lei. Geralmente, se for direito constitucional, tudo em lei. Fala assim, definida em regulamento, definida pelo município, definida pela autoridade, definida pelo juiz, definida pelo presidente, definida pelo órgão executivo. Não. Se estiver lendo Constituição Federal, quando falar definida por algo, ao macete, vai ser definida por lei, tá? Porque é a Constituição que é a mãe de todas as leis, tá? Então vamos agora à letra C. Letra B já está errada. Letra C. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública por interesse social depende da promessa de indenização ulterior. Veja que aqui é diferente da letra A. A letra A eu usei um prédio particular de algum perigo público, alguma coisa que você não está esperando, como enchente. Aí você usou o prédio particular. Aqui já é diferente. Você vai desapropriar algo, mas não tem o perigo. Agora você apenas vai desapropriar esse algo. Se vai desapropriar uma casa, alguma coisa assim, você tem que pagar em dinheiro e pagar antes. Você não vai chegar desapropriando e depois falar que vai pagar não, tá? O governo paga antes. Veja de onde que eu tirei isso, olha lá. No artigo 5º de novo, agora é o 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Tá vendo? Justa e prévia, ou seja, antecipada indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, essa indenização terá que ser antes. Agora você está desapropriando algo, porque necessita desse algo. Por exemplo, quem faz uma rodovia, vou desapropriar aquelas vou ali daquela rua, porque ali vou duplicar essa rodovia. Ou seja, eu vou indenizar as pessoas que moram ali. Então, vai ter que ser em dinheiro e prévio. Letra D. É garantido o seu exercício devendo a propriedade atender a função social certinha, letra D, tá? Isso está falando aqui no 22. É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá à função social.
Tá vendo como a gente tem que ler o artigo 5º? O artigo 5º tem um artigo mais importante que você tem que ler. É o que mais vem caindo em concurso público e em direito constitucional. Então, sabendo cada inciso desse, aqui eu falei alguns deles. E a banca VUNESP sempre cobra os mesmos incisos. Então, quanto mais você fazer questões da banca VUNESP de direito constitucional, mais você vai estar sabendo qual artigo que ela gosta e qual inciso que ela gosta de cobrar nessas provas. Porque, como que ela sabe qual que é bom para cobrar e qual que não é? Aquele que mais erra. Aquela questão que mais tem erro, ela sempre vai repetindo. Quando as pessoas começam a descobrir que ela cobra muito ela para 1, 2 anos de cobrar ela, para as pessoas pararem de estudar ela, e depois volta de novo, que sabe que as novas pessoas vão errar ela. Assim que a banca VUNESP faz as suas provas, tá? Vamos à questão número 2 agora. Nos termos da Constituição Federal, não haverá pena, salvo em caso de guerra declarada. A expressão que completa corretamente o enunciado é... Gente, realmente, nenhuma dessas alternativas aqui pode ter essa pena. Você não pode ter pena de caráter perpétuo, não vai ter pena de banimento no Brasil, não tem pena de trabalho forçado, não existe penas cruéis. E de morte existe pena? Sim, se tiver guerra declarada. Como que você vai ter guerra sem morte? Tá? Guerra, você já vê que tem morte. Então, se tiver guerra declarada, pode ter pena de morte, sim. Tá? Por isso, nosso gabarito é a letra E, para cruzar um pouquinho da lógica. Então, onde que eu tirei isso? O artigo 5º de novo. Ó, no artigo 5º fala, todos são iguais perante a lei, na parte das penas, pular para ela, ó. Não haverá penas de morte, salvo em guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos e cruéis. Então, estou deixando aí um resuminho aí na tela para vocês. Não haverá penas. E qual o inciso que está? Vai marcando esses incisos que eu estou falando, gente. Inciso da banca VUNESP, ela sempre vive cobrando. Vamos lá, questão número 3 de 2020. Caiu para procurador agora essa questão. Ó, no tocante aos direitos e às garantias fundamentais, a Constituição Federal dispõe que as associações... Vamos lá, sobre as associações, ela pode ser tanto suspensa como dissolvidas e ambas pelo Poder Judiciário, ou seja, autoridade judicial, tá? Então é isso que a gente tem que contar em questão que fala sobre isso. Porém, quando ela vai ser dissolvida, ela tem que ter trânsito em julgado. Apenas quando vai ser dissolvida. Se ela for suspensa, apenas sob a autoridade judicial. For dissolvida, ela vai ser dissolvida pela autoridade judicial apenas em trânsito em julgado. Guardou isso? Vamos caçar uma alternativa que fala sobre isso? Letra A. Não pode ser compulsoriamente dissolvida. Ó, já matei aí, nem preciso ler o resto. Ela pode ser dissolvida e pode ser suspensa. Lembrando, para ser dissolvida, tem que ter o trânsito em julgado. Letra B. Somente pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Certo. Transitado em julgado? Não. Para suspensa, não precisa do trânsito em julgado. Apenas para dissolver ela. Letra C. Pode ser criada independentemente de autorização. E não pode sofrer interferência estatal em seu funcionamento certinho. Ou seja, pode ser criada independentemente de autorização. Isso está lá no artigo 5º. Ó, na tela falando, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Então não pode ter associação paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Tá vendo aí na tela? Então tá tudo certinho aqui, a letra C já é nosso gabarito da questão. Vamos só ler mais um pedacinho aqui, ó. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem sua atividade suspensa por decisão judicial, como eu já te falei, autoridade judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito no julgado. E qual que seria esse primeiro caso? A dissolução. Quando ela é dissolvida, esse é o primeiro caso, tá? Então a letra C está certo. Letra D. Depende de lei para serem criadas e não pode ter sua atividade suspensa. Lógico que pode, falei, pode ser tanto suspensa como dissolvida, então não já está errado. Independe de autorização para serem criadas e somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter atividade suspensa por decisão judicial transitada em julgado. Não, já falei, suspensa não precisa de trânsito em julgado. Muito cuidado com isso. E esse então o nosso gabarito aqui, a letra C. Tá gostando do vídeo? Tá gostando desse jeito que eu faço comentando as questões? Já tem várias questões aqui de português da banca VUNESP para o TJ São Paulo. Essa aqui é a primeira de direito constitucional. Até semana que vem eu vou fazer todo o direito constitucional que vai estar no seu concurso. Então inscreva no canal, você não perder nada até o dia dessa prova. Vai ter vídeo aqui até o dia da prova do TJ São Paulo. Para não perder nada, tem que estar inscrito, tá? Vamos para a questão número 4. Assinale a alternativa em que, em conformidade com o disposto na Constituição Federal, no tocante aos direitos e garantias fundamentais. Letra A. Em nenhuma hipótese,
A lei poderá restringir a publicidade de atos processuais. Você vê essas coisas assim, sempre, nunca, jamais, nenhuma hipótese. Geralmente vai estar errado no direito, gente. Geralmente vai estar errado. Então vamos ver por que está errado nessa letra A. Vamos voltar no artigo 5º. Olha lá. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou de interesse social o exigirem. Então, só nesses dois casos. E aqui falou em nenhuma hipótese. Então, já está errada a letra A. E a letra B? É livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o anonimato. Não, anonimato é verdade. Você pode ter o pensamento que você quiser. Você pode, por exemplo, fazer lá uma campanha para liberar maconha, uma campanha para não ter mais concurso público e você já ganha a sua vaga, assim, campanha. Você pode fazer essa livre manifestação do jeito que você quiser, mas porém não pode ser anônima. Isso é no artigo 5º também. Olha lá, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Pensamento você pode ter, qualquer livre pensamento, religioso, político, seja o que for, desde que você mantenha sua cara limpa, mostrando quem você está manifestando. Não pode colocar uma sacola na cabeça e tentar se manifestar. Isso é proibido. Letra C. É vedada assistência religiosa nas entidades civis e militares de intervenção coletiva. Assistência religiosa. Se não é livre sua manifestação de pensamento, não é livre a liberdade de religião, então por que vai ser vedado? Sim, por que dentro lá do quartel eu não posso ter um culto, eu não posso ter uma missa, eu não posso ter qualquer outro tipo de significado religioso? Pode ter sim, gente. Que proibição pode ter aqui? Nenhuma, só olhar a regra. Você pode ter qualquer crença que você quiser, qualquer pensamento, só não pode ser anônimo. Então, dentro do parâmetro limitar, pode sim. Veja só no artigo 5º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosas nas entidades civis e militares de internação coletiva, tá? Civis e militares. Qualquer uma pode ter algo religioso, tá? Letra D. É assegurado mediante pagamento de taxa o direito de petição dos poderes públicos em defesa do direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Vamos ver o que fala o artigo 5º? São a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxa. Tá vendo? Independentemente de pagamento de taxa. Aqui falou mediante pagamento de taxa. Você não vai pagar taxa nenhuma. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, a letra D aqui falou pagamento de taxa. Ó, nada na Constituição tem que pagar taxa. Qualquer questão, qualquer parte do Direito Constitucional falou de taxa, você não vai pagar, tá? Lembra disso. São gratuitos para o reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbitos. Tá vendo? Falou que é gratuito, não falou nada que é pago. Então vai estar certa a questão, tá vendo? Falou que sem pagar algo, você pode marcar errado. Falou que é gratuito, você vai estar certa a questão. Então, nosso gabarito aqui, a letra E. Veja só. Olha lá, coloquei na tela para vocês o artigo 5º. Tá vendo como é que tá fácil? Tá fácil? Então, escreva logo. Se você ainda não tem apostila ou um curso completo por TJ São Paulo, na descrição desse vídeo aqui tem um que eu estou indicando, tá baratinho e tem altos índices de aprovação, tá? Eu confio neles, tá logo aqui embaixo o link na descrição. Vamos continuar agora no artigo 5º. Não, questão número 5. A Constituição Federal assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade também. Letra A. Assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e vedadas nas entidades militares e internação coletiva. Já falei, civil ou militar. Pode ter sim religiosidade. Pode ter sim a prestação de serviço religioso. Então, a letra A já está errada. Letra B. Livre a manifestação de pensamento ainda sob anonimato. A gente aprendeu também. Pode ter manifestação de pensamento, porém não com anonimato. Você está vendo que os mesmos artigos, a mesma questão da questão anterior? Não é a mesma questão, tá vendo? São concursos diferentes, cidades diferentes, órgãos diferentes. Artigo o mesmo, mesma resposta, tá vendo? Você pode pegar a questão anterior, compara com essa aqui, você está perguntando as mesmas coisas. Letra C. Assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo,
prejudicada a indenização por dano material. Vamos ver na Constituição? Olha lá. É assegurado o direito de resposta, sim, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Quando a questão aqui falou prejudicada a dano material, quer dizer que você não vai receber dano material. Porém, a Constituição já falou pra gente aqui, você vai receber tanto indenização material, moral ou a imagem, qualquer uma das três. Então tem esse negócio de prejuízo a dano material, ó. Por isso a alternativa letra C está errada. Letra D, assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, certinho. Olha, veja só na tela aí, mesma coisa, um copia e cola, tá vendo? As questões da VUNESP sempre são copia e cola. Letra E, livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, condicionada à licença prévia. Não, licença prévia, não tem isso não. Vamos ver o que a Constituição fala? A Constituição está falando, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Você não precisa, então não vai ter censura e não precisa de licença prévia, tá? Por isso a letra E também está errada e nosso gabarito é a letra D. Mais uma. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar: A. É assegurado a todos o acesso à informação, desde que indicada a fonte pelo jornalista. Não, o jornalista tem o direito ao sigilo da fonte. É isso que fala a Constituição Federal. Olha lá. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Tá vendo? Tudo que eu tirei do artigo 5º. Leia ele. Parece grande, mas não é. Dá pra você ler todo dia, dá pra você ler uma vezinha ele, tão pequeno que ele é. Não precisa parar, ficar decorando, repetindo várias vezes o artigo, não. Só dê uma lida. Depois da manhã dê uma lida. Sabe? Daqui uma semana você decorou ele. Letra B. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais em que as entidades profissional estabelecerem em regulamento. O que eu falei sobre regulamento? Se falar sem regulamento, falar se algum órgão, falar com o Poder Executivo, não. Sempre vai ser estabelecida em lei. Já te dei essa dica aqui hoje. Caiu uma questão disso. Falou de regulamento? Na Constituição, não. A Constituição sempre vai estar falando sobre leis. Então, aqui está errado, tá? E a C. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou sair com seus bens. Todo mundo pode entrar e sair do Brasil? Sim, desde que obedeça a lei, desde que obedeça a regra que está na lei. Tá vendo que não falou de regulamento nem nada? Então tá certinha. Veja só, eu coloquei na tela aí para vocês, olha lá. Nem vou ler ela não, porque eu copio e cola. Veja a letra C na tela. Vamos agora para a letra E. É plena liberdade de associação para todos os fins. Não, nem todos os fins. Já falei, se tiver palavrinha todo, sempre, nunca, unicamente, vai estar errado. 90% dos casos está errado. Poucos os casos que vão estar certos, uns 10%, tá? Por quê? Se for o caráter paramilitar, você não pode ter associação. Isso que está aqui, ó. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Então não é toda a associação. Só aquelas lícitas e vedada de caráter paramilitar. Tá vendo? Gostou do vídeo? Inscrever no canal, ajuda o canal a crescer compartilhando. Não esquecendo, até o dia da prova TJ São Paulo, toda semana terá aqui pelo menos 2 ou 3 vídeos para o TJ São Paulo. Então estou te esperando, até o nosso próximo vídeo.